Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 121 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Juliano, que já foi um homenzinho torto. Eu sou o Juliano, tô aqui com o Henrique, que é um convencido. Eu sou o Henrique, estou aqui com a Sara, que é uma CSI da internet. Eu sou a Sara e tô aqui com o Cristiano, que era um bêbado, vivia drogado, era viciado. Encontrou Jesus. Encontrou Pois Jesus. A minha apresentação estava entre essa e o homenzinho torto. Olá, galera, aqui é Cristiano e eu estou aqui com o Pastor Paulinho. Você dá oportunidade para contar meu testemunho hoje? Só apresentando aqui rapidinho, o Henrique está estreando aqui com a gente, ele é do Território 7. Eles têm um podcast lá também, ó. Já chegou com um jabá, hein? Que moleza essa. E ele vai gravar com a gente porque ele também tem uma história repetacular, como diria o Cristiano. E a gente tá aqui hoje pra falar de conversão, que foi uma dica recebida por e-mail lá do Japão. Foi o Nelson Nakamura, ele escreveu pra gente: conheci vocês através de um amigo, gostei muito de ouvir os podcasts, parabéns, belíssimo trabalho que vocês têm feito, só tem edificado minha fé, obrigado de coração. A vida aqui no Japão é bem corrida e aproveito pra ouvir os podcasts no busão da firma. Cara, no Japão tem busão da firma. Pô, mano, eu fazia isso também. Não, eu já peguei busão, tá? Firma também, cara, quando trabalhava em usina. Mas não no Japão, né? Não, no Japão. Eu também, no Japão. O Cristiano pegou no Japão, cara. Ó. E eu gostaria de dar uma sugestão, que vocês do podcast contassem como foi a conversão de vocês. Então aí, nós estamos aqui atendendo um pedido direto do Japão e vamos gravar sobre a conversão de cada um de nós. E mais do que isso, nós vamos falar sobre conversão, o que é se converter, como saber se somos convertidos, né? Eu pensei que nesse programa a gente ia falar sobre trânsito, né? Conversão à direita, conversão à esquerda. Pensei que ia falar sobre câmbio, né? Conversão de moeda. É engraçado que o Juliano, quando ele fala de conversão, ele fala quando começou o meu processo de conversão. Como que é isso, Juliano? Porque a gente tá em conversão, na verdade, assim, o tempo todo, né? Porque uma pessoa realmente convertida é uma pessoa que consegue trilhar plenamente o caminho de Cristo. E nós somos pecadores, nós não conseguimos. Então a gente tá num processo pelo resto da vida. Então você não se considera convertido, você se considera em processo? Eu me considero em conversão. Em conversão. Curioso. Em conversão, não no sentido que as pessoas colocam, convertido assim, como uma pessoa que aderiu a uma igreja evangélica, mas como uma pessoa que está buscando cada vez estar mais próximo do caminho de Cristo. E aí que entra a analogia com o trânsito mesmo, né? Que você tá numa direção, você converte essa direção e vai para outra totalmente oposta, né? Exato. Exatamente. Como diria a Luciana Gimenez, dá uma volta de 360 graus. Na verdade, as pessoas confundem um pouco a conversão com a salvação. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu salvador, você é salvo. E aí essa questão da conversão é realmente uma questão diária. Não é, agora estou totalmente convertido. Não é assim, aceitei a Cristo e todos os meus hábitos ruins, tudo que eu fazia não vou mais pecar, porque agora estou totalmente convertido. Realmente é um processo dia após dia. É importante isso, que a salvação vem antes da conversão, né? O processo de conversão começa com a salvação. Aí cabe um debate teológico. Há controvérsias sérias sobre esse assunto. Cabe um debate violentíssimo. Com 2 perguntas eu dou tema pra 10 podcasts. Moleque! Isso é uma metralhadora de podcast. Digamos assim, a conversão começa com o encontro com Cristo. Tem muita gente que acha que pra ter um encontro com Cristo, primeiro ela precisa abandonar seus maus hábitos, mas quando o processo, na verdade, é o inverso, né? O encontro com Cristo que vai fazer com que comece essa mudança de hábitos, né? A mudança de hábitos não é o que vai motivar a conversão, mas sim a consequência da conversão. Como assim, um filme? Mudança de hábitos, gente.
Na mesma praça, no mesmo banco. Ó, tem um negócio aí de conversão que o pessoal fala, que eu acho meio chato. Fala assim, a salvação é de graça. Não é nada de graça, porque Cristo não foi morrer na Não, é pela graça, é através da graça. Pra mim é de graça, mas as pessoas falam, é de graça, como se não tivesse um preço a ter sido pago. Eu deveria ter pago e não paguei. Tem igreja que é só 10%. Nesse sentido aí, eu acho que tá equivocado, Sara, porque é o seguinte, se eu te dou um presente, por exemplo, o presente pra você ele é de graça. Exato. Porque você não pagou. Então a gente tem que analisar, a gente tem que analisar a salvação conforme o nosso ponto de vista. Eu recebi gratuitamente. E tudo que eu ganho de graça, por exemplo, um presente que eu ganhei, alguém pagou. Mesmo quando mas você foi tem através de, e não tipo de graça. Não, acho que você tá confundindo. Foi de graça. Você tá confundindo os termos, porque ela realmente foi de graça. A partir do meu ponto de vista, ela não teve custo nenhum. É questão de ponto de vista, né? Pra Cristo teve um preço, pra nós não, porque nós recebemos pela graça. Sim. Deveria ter, claro, mas não teve. Exatamente, por causa da morte de Cristo. Ele nos poupou. O que não é conversão, então? Vamos tentar definir o que não é conversão. Primeira coisa, uma pessoa acha que ela esquentar o banco da igreja no domingo significa conversão se não tem nenhum fruto, não tem nenhuma mudança de vida, nenhuma repulsa do pecado. Na verdade, tem muita gente que só troca de religião. Por exemplo, o que acontece muito, no que eu conheço e vejo, é pessoas que são católicas, trocam para religião evangélica, né, protestante, e apenas trocaram de religião, continuam só indo na igreja no domingo e ponto. Mas não mudou nada. É questão da prática. Ele deixou de ir em uma igreja, foi em outra e virou crente, né? Agora eu virei crente, porque eu vou numa escola dominical ou num culto de domingo à noite. É isso que o Henrique falou, cara. Eu tava até conversando com um camarada na faculdade anteontem aí, e o cara é ateu. E ele veio com uma dessa pra mim. Ele falou assim, não, se converter é trocar de grilhão. Você tava com o grilhão do mundo no pescoço e passou por grilhão da igreja. Daí ele deu exemplos que, olhando pelo ponto de vista dele, é isso mesmo. As pessoas se proíbem de fazer certas coisas, utilizam a figura de um determinado líder como o Messias dela, e a mesma coisa que acontecia, né, fora da igreja passa a acontecer agora. E aí não se converte, né? Porque a prática continua sendo a mesma, só que em outro local. Mas acontece muito isso mesmo, né? As pessoas têm um peso sobre as costas, que é o peso do pecado, o peso do mundo. Passa na frente de uma igreja, tira esse peso do pecado, peso do mundo, mas coloca outro peso, que é o peso das regras daquela igreja que ela tem que seguir. Às vezes até maior. Às vezes até maior. Tem pessoas também que acham que conversão é passar a seguir regras e doutrinas de uma instituição religiosa. Que porque ela não corta o cabelo, porque ela usa saia, ela é convertida. Não tenho nada contra isso. A doutrina da igreja precisa de seguir. Só que isso não é condição de salvação, isso não é condição de mostrar se a pessoa é convertida. E digo mais, isso nem é doutrina, porque a palavra doutrina não quer dizer regras e práticas. Isso é uso e costume. Uma outra coisa que não é sinônimo de conversão é progressão em cargos dentro de uma igreja. Com certeza. Uma igreja centrada em Cristo, a igreja vai reconhecer o chamado das pessoas e elas vão passar a servir mais na igreja e eventualmente vão receber algum cargo por uma questão organizacional. Isso é o correto de acontecer, porque existe um reconhecimento da igreja no sentido de, por exemplo, quem tem que levantar pastores numa igreja é a igreja, não é o pastor presidente. A igreja reconhece e o pastor presidente aceita o que a igreja reconheceu. Não é assim, poxa, você tem talento pra tal coisa, então eu vou te dar tal cargo. Você é um dizimista que ganha muito, então você dá muito dízimo, então eu vou te dar um cargo pra você não sair da igreja. É isso mesmo. Entendeu? É uma coisa que infelizmente acontece. Você é um empresário que tem a possibilidade de dar, né, portas abertas para nossa instituição, então eu vou te dar um cargo de qualquer coisa aqui. Exato. Isso aí eu já presenciei várias vezes. Mas tem uma coisa, o que não significa que se um líder de uma igreja fizer isso, que a pessoa que está recebendo tal cargo não seja um convertido. Também não dá pra gente falar isso. Claro que não. Não, é que são Mas não é garantia de conversão. Mas são dois pontos diferentes.
diferentes, né? É isso que eu ia falar. Nesse sentido, são duas coisas, cara. É o líder que tentou utilizar a pessoa, ou utilizar o que a pessoa tem em favor próprio, e a pessoa que tá ali recebendo o cargo. Pode ser muito bem que o líder tenha uma atitude egoísta, ou sei lá, tentando manipular as pessoas pra isso, enquanto que o cara realmente tem um dom, entendeu? Eu acho que uma coisa não determina exatamente a outra. E às vezes também o líder pode também nem ser convertido, né? Sim. Isso, se a gente não levar isso em consideração. A questão é que hoje em dia, assim, todo mundo, uma grande maioria fala que é evangélico, né? E aí o que você vê de atrocidade por aí, que antes era vergonha, não era vergonha pra quem era cristão, mas assim, falava que era cristão, a pessoa era meio perseguida, ficava todo mundo, ó, Bíblia passando, não sei o que, hoje em dia chacota, é tipo tranquilo. Né? Não liga lá, pode falar besteira, pode beber, pode fumar, porque essa aí é evangélica, mas é das nossas, essa aí é evangélica, mas tá tudo aqui em casa. Então hoje em dia tá um negócio meio bizarro. E aí status, eu sou pastor, presidente da igreja tal. Eu sou Abraão da igreja tal. Eu sou semideus da igreja falta tal. só o semideus. Como né? assim semi? Eu sou o Deus da igreja tal. Eu sou aquele que Ezequiel... Que é e que será. E quer dizer... Eu sou aquele que era antes do que era, aquele que é mais do que é e o que será ainda depois do que vai ser. A volta de 360 graus. 720, né? Dá duas voltas. É unção dobrada. Olha quem chegou aqui pra acrescentar a galera. Everton Tom. Aê! Nosso cartunista de plantão também tá aqui pra falar sobre conversão. Eu vou dar oportunidade agora então pro irmão contar o testemunho. Muito O legal. irmão sou eu? Irmão Everton. O Everton já chegou na fogueira. Você se sentir tocado, irmão? Levanta a mão aí e vai à frente. Entrega a palavra. Amém. Não, Não, vamos deixar outra pessoa contar, porque ele acabou de chegar e ainda tem que quebrar o gelo, né? vamos ver como é que eu vejo vocês falando aí pra mim. Eu voto no Henrique, cara. Eu também. Eu voto. Henrique, você não nasceu num lar cristão, né? Acho que aqui, de nós, aqui só eu e a Sara que nascemos num lar cristão. Inclusive, assim, a gente tem um pouco de dificuldade, não sei você, Sara, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar a conversão, né? Porque, assim, eu já nasci no... Convertido. Não. Já nasceu alto. crente. Destinado já. Eu já nasci num ambiente cristão, né? Então eu não tive aquele choque de abandonar práticas, abandonar uma vida devassa para viver uma vida com Cristo, né? Inclusive, o meu encontro com Cristo foi com 5 anos, né? Uma coisa bem ingênua ainda, mas que eu tenho muita consciência de que naquele dia foi um encontro verdadeiro com Cristo. Mas eu não tive essa ideia de conversão. Não sei se a Sara tem alguma experiência assim pra contar. Tenho. Também, assim, nascida de lar cristão, ia lá pra frente cantar Sou uma Florzinha de Jesus, saía no muralzinho da igreja, as pessoas perguntavam se podia almoçar aqui em casa, eu dizia que não, né, o pessoal da igreja. Como assim? O que isso tem a ver? É que eu lembrei da história agora, eu saí no mural da igreja por conta disso, que viraram pra mim, posso almoçar na sua casa? Eu falei, não. Você era chata, essa que é a verdade. Chata, isso. Não era Fala não, desde Era criança. sim, era sim. Não era não. Era fofa, todo mundo gostava de mim. Só deixar bem claro que ainda não entendi o que o almoçar em casa tem a ver com a história, mas tudo bem. Eu lembrei, eu falei do Toda jornalzinho. criança chata se acha fofa, isso é fato. Eu não me achava fofa. Tá. E aí, num dia das crianças, uma moça lá da igreja me levou pra uma programação. E aí, nossa, aquela peça foi muito punk. Era uma peça sobre índios. E aí mostrava algumas coisas. A minha memória é meio péssima, mas eu lembro que mostrava a prática deles na aldeia. Eles adoravam Tupã e outros deuses e tal. Enfim, eu não lembro se um ou mais índios morreram e chegaram no local de julgamento. E aí foi dito pra eles que eles iam pro inferno, porque eles adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam o Tupã, adoravam não sei mais quem, mas nunca pararam pra adorar o Criador de todas essas coisas. E aí veio toda uma mensagem evangelística depois da peça. Eu fiquei muito assustada com aquilo, porque assim, eu já conhecia o evangelho, eu nunca tinha... Foi tipo assim, teologia do pânico. Foi, eu fiquei com muito medo, e aí eu decidi, minha mãe falou que eu cheguei em casa muito feliz, mas eu falei pra ela que eu senti, na verdade, no dia, muito medo. E aí depois eu fiquei assim, com muita pena dos índios, não da peça porque eu sabia que era uma peça, mas dos índios na vida real, porque eu falava, nossa, eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão e conheço o evangelho. E os índios, eu sempre fiquei muito grilada com isso, e os índios, coitados dos índios. E aí,
depois de um tempo, eu ainda ficava me perguntando, será que eu sou cristã? Aí eu acordava, eu dormia falando, Senhor, me aceita, por favor, não deixa eu ir pro inferno. Não porque eu acredite que a gente perde a salvação, mas porque assim, eu achava que eu tinha que produzir algum fruto e fazer a diferença. Só que assim, eu tinha 7 anos. Não deu tempo de fazer igual a Sandy virar devassa, né? Não deu pra fazer besteira. O meu caso também foi esse. O dia que eu ouvi uma mensagem lá na classinha das crianças, falando sobre o pavor do inferno, eu fui dormir muito assustado e naquela noite, assim, eu fiz uma oração e pedi que Deus me livrasse daquela maldição, né? Você também ficou mega angustiado? Fiquei. Mas, com assim... quantos anos, Paulinho? Com 5 anos, cara. Ô, louco. Com 5 anos, é. Ah, mas eu já vi histórias, assim, recentemente, de crianças com 4. Eu achava muito estranho quando eu lembrava, nossa, com 5 anos, será que eu já tinha consciência disso? Mas eu já vejo crianças com 4 muito esclarecidas em muitos aspectos, né? O Paulinho se achava um fenômeno, já. É claro que, assim, não tem a visão geral da coisa, não conhece teologia, não conhece nada disso, mas a Bíblia fala, né, dos simples de coração, que as crianças, que a gente precisa ser como as crianças para ver o reino de Deus, né? Então eu acho que tem muito dessa pureza aí, mas mesmo assim há necessidade e a criança consegue entender a falta do Espírito Santo e de Deus na sua vida, né? Ah, sim. Olha só, a Adri não quis participar desse programa e nem no Fica a Dica a gente vai deixar ela ficar, né? Verdade, cara. Que bom que agora eu tenho oportunidade também, né? Você já tem oportunidade. Já tem oportunidade de dar o testemunho, né, Gil? E agora a oportunidade do Fica a Dica. Exatamente. E olha só, a gente tá programando, já mencionamos isso em algum programa anterior, né? Desde que eu e a Adri, né, tivemos o André, a gente começou a falar que iríamos gravar um programa sobre educação de filhos, né? Mas a gente tá se preparando ainda, porque pra gente falar, a gente tem que ter um conhecimento. E é por isso que a gente já começou a ler o livro 151 Boas Ideias para Educar Seus Filhos, da editora Agnus. O livro é excelente, é muito prático. A gente vê hoje muitas pessoas tirando ideias de lugares cada vez mais malucos para criarem seus filhos, mas isso é reflexo de uma coisa muito ruim, né, Gil? É questão da nossa cultura, que ela evolui muito rápido, os filhos evoluem muito rápido e os pais não conseguem acompanhar. E a gente vê, assim, os pais completamente perdidos na educação dos filhos e procurando, assim, coisas que não tem auxiliado, porque não tem resolvido a educação dos filhos. É verdade, a gente vê, né, o mundo do jeito que tá é uma prova disso, né, a educação praticada hoje não tem suprido a necessidade que as crianças têm de uma criação adequada, né. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou falar sobre o livro. O que o livro traz pra gente, Gil? O livro é um guia prático que ele te aponta pra Bíblia. O que a Bíblia ensina sobre educação de filhos? Então ele é um guia, uma referência assim, ó. A Bíblia fala sobre isso e ele descreve um pouco sobre como tratar. São 151 ideias. É muito, assim, objetivo o livro. É um livro pequeno. Tem 208 páginas, né? Mas ele é pequeno porque é um livro de bolso, né? Dá pra levar bem fácil em qualquer lugar, né? Isso, ele é um livro de bolso. Então você pode levar, você vai pro parque, você vai pra uma praça com seu filho. Se for um lugar seguro, você puder deixar ele brincando ali, você pode ir lendo e aprendendo como educar ele enquanto ele tá brincando. Você tá na fila do banco, você pode aprender. Uhum. E o livro é como um devocional. Isso que eu achei legal, porque ele traz uma ideia, discute aquela ideia e usa um versículo bíblico pra ilustrar essa ideia, né? Isso. É um devocional de educação aos filhos. Muito legal mesmo. Vale a pena você que quer participar, assim, mais intensamente do nosso programa sobre educação de filhos, vai lendo desde já e quando a gente for discutir essas ideias, você já tá afiado pra elas. Perfeito, isso mesmo. Eu tinha, assim, uma frustração, porque eu ia muito em acampamento quando criança, né? E no acampamento, no Betel, pra quem já foi lá em Souzas, tinha o momento do testemunho todo dia no café da manhã. E eu não tinha história pra contar. O pessoal contava umas histórias, assim, bonitas, de como era antes e como Deus mudou a vida deles. Apesar de serem crianças, eles tinham histórias assim. E eu não tinha, né? Eu ficava meio frustrado. Saí, eu era menor infrator e agora eu não sou mais. Aí o Cassiano tava falando sobre isso com o Cassiano esses dias, e ele falou de um cara que fez seminário com ele, eles iam evangelizar na praça, aí o cara começava a contar, encontrava os caras na praça assim, eu também já vivi aqui, já usei muita droga, já bebi muito e ficava na sarjeta, pedia esmola,
Aí os amigos dele do seminário chegavam pra ele e falavam: cara, mas eu não sabia dessa sua história. Não, mas é mentira, só pra... Caramba, cara. Isso eu já vi. Nossa, o cara mentia pra ter uma história bonita. Gente, que absurdo. Tem que valorizar, né? Não é mentira, né, cara? É colocação de pregação isso aí, entendeu? O que tem de pregador que prega história aí que ele escutou em um congresso lá em Rondônia, e ele vem pra Minas e prega, e fala que é dele, né? E fala que foi com ele, é demais. Isso Ele só errou a pessoa, né? Na hora, em vez de ser ele falou eu e ficou por isso mesmo. Cristiano, compartilhe sua história aí com a gente. Irmão Cristiano, você tá se sentindo tocado de compartilhar conosco, por favor? Eu queria, antes de mais nada, pedir aquela música pro Ministério de Louvor. Na verdade, assim, cara, a minha história é muito mais... Eu não sei se é tão legal assim. Se a história dele for muito legal, vou ter que inventar a hora que eu for contar a minha. Não, mas... Era ex-tudo, ex-pai de santo, ex-prostituto, ex-gay. O Cristiano já contou essa história tantas vezes e cada vez ele aumenta um ponto que ele nem sabe mais o que é verdade. Ei, Juliano, se você não tiver uma história boa, tem umas 3 aqui no computador que eu posso te passar uma. Beleza, passa aí que eu leio. Na verdade, assim, ó, eu, muito novo, né, um garoto, um menino, né, mancebo. Dos Rolling Stones. Mancebo de qualidade. Na verdade, assim, a minha mãe, ela dava aula numa academia de aeróbica, manja aeróbica, anos 90, total. Você não fazia, né? Não. Tem muito de aeróbica, qual que é a treta? Do seu corpinho de hoje, velho. Não, ele dançava lamba aeróbica. Exatamente. Tocando a docica. Ao som de Beto Barbosa. Cara, o pior é que eu já dancei muita lambada ao som de Beto Barbosa, viu? Nossa, mas Jesus libertou, gente. Isso é que é importante. Podia ser pior. Daí tá, uma vez eu fui buscar minha mãe, ficava numa região meio agressiva, assim, da cidade. E... Curitiba, gente, Curitiba. O Bronx, ficava no Bronx. Exatamente. 1985, Bronx. Todo mundo odeia o Chris. Daí eu fui buscar minha mãe e nessa, um cara resolveu me dar umas porradas. E daí eu apanhei bonito, assim, sabe? Do nada. Eu joga bonito, então eu tomei pancada bonito naquele dia. Depois disso, né, me quebrei, tipo, de fazer a operação no olho e tudo mais. Eita! Depois disso, eu comecei a frequentar uma igreja católica por causa de uns amigos meus que a gente se juntou por causa dessa pancadaria que eu tomei, né? Nossa. A gente começou a andar junto, eu comecei a ir nessa igreja. Começou, o tempo vai, o tempo passou, eu ia mais por causa das meninas mesmo, né? Sem nenhum medo de falar a verdade. E durante um retiro, cara, da igreja católica apostólica romana, que Canção nova? Não, era um retiro da própria igreja lá. Eu tava fazendo uma oração sozinho e eu não sei, cara, o pentecostal vai falar que foi o Espírito Santo que me tomou e vai contar daquilo. O tradicional vai falar, não, você se conscientizou. Mas eu estava sentado sozinho. O pessoal tava tomando café e eu tava com um papelzinho, assim, que tinha, tipo, uma história de Jesus, assim, né? Uma parábola. E eu nem lembro qual parábola que é. E eu tava sentado sozinho, cara. Isso eu devia ter uns 16 anos. Lendo aquele negócio, eu falei assim, é isso que eu quero. Eu não quero mais a vida que eu levo. Eu quero andar com Jesus. Só que não foi vinculado à igreja, porque eu achei todo o retiro um saco, cara. Eu achei insuportável. Só que exatamente naquele momento do café ali, cara, eu falei, é isso que eu quero viver. Depois disso, eu comecei já pelo caráter, talvez alguns chamem de nerd, outros chamem de inteligente. Chato! Eu comecei a ler a Bíblia porque pra mim sempre foi isso. Bíblia, Jesus. Bíblia, Jesus. Fatalmente, né, sabe o que acontece com quem lê muito a Bíblia, né? Comecei a ir em outras igrejas e tudo mais, comecei a me conscientizar do que era realmente andar com Jesus. E como o Juliano falou no começo, eu me identifiquei num processo de conversão, que começou naquele momento que eu tava sentado lendo aquele cartazinho e tá até agora. Porque todo dia eu leio a Bíblia, não que eu leia a Bíblia todos os dias, mas quando eu consigo ler a Bíblia, eu falo, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar. E todo dia, eu acho que, eu tava até fazendo uma analogia com um texto que eu li na faculdade, todo dia eu me inclino um pouquinho mais pro lado de Jesus. Todo dia eu atiro uma flecha e ela tá cada dia mais próximo. Então eu acredito, como o Juliano falou, que é um processo. Eu ainda não tô completo, né? Mas é um processo. Depois desse momento eu conheci a Letícia, né? Também num retiro. Daí já
era de uma igreja evangélica, e daí Deus é bom, sim ou não, igreja? Amém. Amém. E daí a gente começou a falar assim, a gente tem que buscar uma igreja, porque a gente tava meio perdido, né? A gente buscou uma igreja, essa igreja a gente ficou e não estamos lá até hoje. Não estamos. Sobre esse processo, né, que você fala aí, se chama santificação, na verdade, né? Eu não chamaria de conversão, eu chamaria de santificação, que é inclusive o que fala Filipenses 1:6, né, que é o texto-chave do Irmãos.com. Desde que o site existe, eu uso esse versículo lá no rodapé, porque estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem aquela camiseta que a gente fez uma época, né, vida em construção. Nossa vida está em constante construção porque Deus está lapidando ela, está trabalhando para nós sermos cada vez mais parecidos com Ele, né? Sim, sim. Mas eu acho que nesse sentido, Paulinho, caberia a gente colocar então o que é conversão. Porque se a conversão não for se aproximar de Cristo, e isso for a santificação, então a gente tem que remodelar o discurso. Se a gente for começar a pensar e pegar lá na Bíblia, a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Certo. E a palavra significava cristinho, que é miniatura de Cristo. Era uma palavra pejorativa. Do tipo assim, tal pai, tal filho, sabe? É tipo uma réplica. Não, quando a mãe tá brava com o filho, imagina que fosse Cristiano Júnior, teu nome. Ei, Cristianinho, porque teu pai chama Cristiano e você tá fazendo alguma coisa que teu pai faz e que ela não gosta. Esse foi o sentido de chamar os cristãos a primeira vez de cristãos. Isso significava o quê? Que eles estavam imitando verdadeiramente a Cristo. E a gente pega tantos relatos do Novo Testamento, em Atos, quanto a gente pega alguns relatos históricos de pessoas até contrárias ao cristianismo, que querendo escarnecer e querendo zoar os cristãos, acabavam falando com detalhes que eles seguiam verdadeiramente a Cristo. E isso é conversão. Por quê? Porque é mudar o caminho para seguir o caminho de Cristo. Exatamente. Sim, tem uma frase do Tozer que é fantástica para falar sobre conversão, que diz assim, ó: a nossa grande honra está em sermos precisamente o que Jesus foi e é: ser aceito pelos que o aceitam, rejeitados pelos que o rejeitam, amados pelos que o amam e odiados pelos que o odeiam. Quer dizer, isso é ser igual a Cristo. Se o mundo rejeita a Cristo, mas o mundo não me rejeita, tem algum problema. Não no sentido de que, vou ser rejeitado pelo mundo e aí eu tenho uma barreira para levar o evangelho. Mas eu vou ser rejeitado porque as minhas posições são contrárias às posições que o mundo tem. Sim. Isso é conversão. A santificação é buscar estar separado para Cristo, separado das coisas que Cristo pediu pra gente estar separado. Porque santificação, ser santo, não é ter uma estátua. Ser santo é ser separado para Cristo. É ser diferente das coisas que Cristo não gosta. É ser separado. Quando Deus fala pro povo no deserto se santificar, é para eles se prepararem e estarem separados das coisas que Deus não gostava. A conversão ou a santificação que traz mudança de hábito? Os dois, eles estão ligados. Você não tem conversão sem santificação e não tem santificação sem conversão, mas não são a mesma coisa. Não são, mas uma depende da outra. São processos paralelos ali, que estão juntos. Eu diria que são processos concatenados, né, cara? Exato. Que bonito. São átrios e ventrículos. Isso. Eles não têm como se separar. Isso, mano. São átrios e ventrílocos. Quase ser ventrílocos. Áticos e ventrílocos. Vamos pro próximo testemunho? Eu tô sentindo tocado no meu coração de falar agora, irmão. Posso? Pode falar, irmão Juliano. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém. Ainda bem que ninguém disse não amém. Juliano, você tem que mandar um podei-vos assentar-vos agora. Vira pro irmão que tá do seu lado e diz: irmão, você pode, irmão. Podei-vos assentar, irmão. Olha pro irmão que está ao seu lado e diz: se Jesus mudou o Juliano, ele pode mudar você também. Eita Deus! Então conta, Juliano, como é que foi essa mudança? Eu sou de uma família católica e a minha mãe sempre me ensinou o que era correto. Minha mãe não teve muito estudo, não tem conhecimento teológico, mas ela me ensinou muito o que era correto na moral cristã.
assim, eu sempre fui curioso. E eu lembro que eu fiz catecismo, primeira comunhão, fiz crisma. Você foi coroinha. E eu sempre questionei, nunca fui coroinha, nunca me senti tocado, nem fui tocado nessa questão. Ai, que bom. Que absurdo, gente. Caraca. Mas eu sempre busquei a Deus. E eu imagino que não seja diferente da vida de nenhum de nós e da grande maioria das pessoas que ainda precisam de se converter verdadeiramente a Cristo. A gente tem uma questão de cultura, né? Da nossa cultura, uma cultura baseada, alicerçada em conceitos cristãos, o que não garante nem um pouco de conversão isso. Porque a conversão é muito mais uma questão de cultura, uma questão de valores. É uma questão de entrega pessoal para Cristo e uma série de outras questões. E eu sempre... queria participar. Por um tempo eu fui muito ativo dentro da igreja católica. Eu era católico, fui católico até os 30 anos. Participava de grupos de jovens, de movimentos de jovens. E como eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e sempre gostei de estudar, então gostava muito de conhecer as coisas, eu acho que o que começou a melar a minha estada na igreja católica foi um curso que eu fui fazer. Eram 3 anos o curso de teologia para leigos. O propósito do curso era passar a Bíblia inteira durante os 3 anos e explicar cada ponto. Eu não consegui chegar na Arca de Noé. Por quê? Porque, assim, tudo que estava sendo ensinado lá era contrário ao que era falado na missa, ao que foi falado no catecismo, na crisma. Então lá eles explicavam a Bíblia mesmo, do jeito que estava. Não, na verdade, assim, os 2 lugares estavam errados. Só que, assim... Não batiam. Não batiam. Você, Paulinha, a Sara, não. Mas se algum de vocês outros aí foi católico, participou de missa, fala de Adão, fala de Eva, que eles existiram. E no curso, o que ele falou? Não, isso aí não existiu nada. Porque isso era só uma forma de representar para poder falar de onde surgiu. Então, não era uma coisa assim... literal, não teve um surgimento, a criação não foi literal. O cara teve a pachorra que estava dando aula de falar que a Bíblia, ela errou a ordem porque a teoria da evolução dava uma ordem que era quase parecida da Bíblia. Se a Bíblia tivesse um pouquinho uma ordem diferente de como surgiram, ela estaria certa porque a teoria da evolucionista é que tá certa. Isso começou assim, me dá um tilt na cabeça. Daí falou, mas como assim? E eu entrei nos debates com o professor. Falei assim, não, mas peraí, fala isso na missa, então por quê? Quem que tá certo? E eu comecei assim, comecei a ter problema com o professor, ele começou a me boicotar, porque meio assim também, não sei se ele não tinha orientação suficiente, ou se ele, por causa de personalidade, não gostava de ser contrariado a alguma coisa, e eu colocava umas perguntas complicadas, colocava pergunta mesmo pra ver o que ia acontecer. Sabe quando você pergunta, não só pra você saber, mas pra ver o negócio estourar mesmo e vamos ver. É sua cara. É minha cara, né? Eu sempre fui muito questionador. Eu acho que o que melou mesmo, assim, o que quebrou a associação direta Jesus-Igreja Católica, acho que foi isso, porque peraí, tudo tá errado, tá tudo diferente, não teve nada. Então, ainda que esteja correto o que o cara tava ensinando, por que ensina pra todas as outras pessoas outra coisa? Então não tinha coerência naquilo. Por causa disso, eu acabei me afastando da igreja. Nesse tempo que eu fiquei afastado, eu me envolvi com o ocultismo. Tinha um rapaz que trabalhava numa empresa do meu pai, e eu trabalhava lá na época também. E ele começou a me discipular. Como eu sempre quis fazer o bem pras pessoas, ele viu nisso uma oportunidade de me puxar pro lado dele. Então eu comecei a ser enganado, só depois, eu fiquei 4 meses nisso, eu comecei a ser enganado no sentido de que eu poderia usar o poder dos espíritos, das entidades, para ajudar as pessoas. Não cheguei a fazer nenhum batismo nisso, mas eu tinha um espírito que era meu guia, que era um guia da direita. Você tem um guia da direita, o guia da esquerda. Opa, eu tinha essas paradas também. É meio que a mesma linha que tem o candomblé. O candomblé é um bando. Nossa. O guia da direita era do PSDB, né, cara? Era. Da esquerda era do PCdoB. Aí o que aconteceu? Eu fiquei 4 meses nisso e eu cheguei a um ponto de ser conduzido a querer fazer o mal pra uma pessoa mesmo. Você não se sentia mal, não? Tipo, porque isso aí negava tudo que você tinha aprendido até então, né? E negava, Sara. Não negava, eu não tinha chegado nesse ponto ainda. Não tô falando nem de conversão, de salvação, que seja. Tô falando de tudo que você aprendeu na Igreja Católica, porque era muito diferente. Ele não tinha o Espírito Santo na vida dele, não. Além de não ter o Espírito Santo, a questão não é só essa. A questão é, não confrontava muito. Era só uma forma diferente de fazer o bem. No ocultismo mesmo, com o negócio mal aí, do lado direito? Mas a questão é que, nesse eu tava sentido, sendo enganado.
no começo eu tava sendo enganado. Eu tava buscando isso pra fazer o bem pras pessoas. E aí eu acabei saindo dessa história toda aí. Teve um lance muito tenso aí pra poder sair. A pessoa que era meu discipulador chegou a sair também, mas voltou, não conseguiu ficar. Só que eu fiquei um tempo assim, sem crer em nada. Sabe quando você tá assim, tanto faz como tanto fez? E assim, aí depois eu já namorava com a Rosana. Era e a gente não era também. E a gente assim, sempre teve um relacionamento muito bom. Chegou um período assim que a gente teve muitos problemas no relacionamento. A gente tava noivo, eu cheguei a romper o noivado, sabe? E eu tava muito cegado pelo diabo mesmo, que eu cheguei assim a falar pra ela que eu não gostava mais dela, sabe? Foi um negócio muito tenso mesmo, e Deus foi muito misericordioso comigo e deu muita força pra ela falar assim, não, esse não é o Juliano, o Juliano vai voltar. Aí ela começou o processo de conversão dela, e um pouco depois eu entreguei minha vida pra Jesus mesmo, sabe? Eu sentia que eu não dava mais, não tinha mais forças pra fazer isso, e eu tava partindo pra caminhos assim, totalmente errados mesmo, sabe? Coisa assim, eu abracei o mundo, e assim, o mundo regia a minha vida, só que aquilo tava me incomodando já, e eu lembro assim que uma coisa que me marcou muito a respeito dos evangélicos, porque eu já cheguei a discutir com o evangélico, porque eu estudava, então eu tinha livrinho de como se defender dos evangélicos, essas coisas assim, quando eu era católico. Que legal. Cara, tinha. Eu lembro assim, teve uma época da minha vida que eu cheguei a desfilar. Então o quê? Na Marquês? Sapucaí? Top model? Não, é sério. Ele era o mago da vai-vai. Ele era o paladino da vai-vai. Tinha um site, sabe esse site de foto de festa, que cobre festa e tal? Sei. Não sei não. Sei. O que acontece? Eu mandei, aí tava fazendo um concurso de modelo lá, e eu mandei uma foto. Gente, Juliano já foi modelo. Minha olha foto foi só. selecionada, minha foto ficou 2 semanas na capa do site, era o site mais visto da região. Agora imagina o nível dos caras de lá. Não, cara, eu já fui bonitinho, cara. Oh, que maldade. Não, na boa, cara, eu já fui mais bonito por fora do que por dentro. Eu tava magro e tal. O que aconteceu? Quando fui fazer a sessão de fotos, uma pessoa ia produzir um desfile e me convidou, e entre outras pessoas, que foram várias pessoas que tiraram a foto. E assim, eu desfilei num dia, no dia seguinte, eu fui com a Rosana, ela já tava indo na igreja, eu fui com ela numa chácara que o pessoal da igreja tava lá. Eu falei assim, beleza, né? Acostumado com, infelizmente é a verdade, pelo menos o que acontecia aqui, acostumado com churrasco do pessoal do grupo de jovens, do pessoal católico, fazia, e aí rolava umas paqueras, rolava umas arações, de repente até beijava umas meninas, alguma coisa assim. Falei assim, já não tava bem com a Rosana, falei, tô bem lá, né? Vou começar a dar uma paquerada, e eu todo, me arrumei e tal, fui lá. Pra quem e, assim, tá desfilando, né? Isso aí não é nada. Pô, não é nada. E assim, o pessoal da minha igreja é um pessoal assim muito jovem, sabe? Casado e tal, mas tem muita gente jovem, assim. E eu ficava vendo, tinha umas moças bonitas e eu olhava e falava assim, gente, mas será que eu errei na roupa? O que aconteceu? Nenhuma moça tá olhando pra mim. Isso me chamou muita atenção. Calcule a segurança do rapaz, mano. Realmente, teve uma época que eu tava muito perdido nesse sentido. O pessoal começou a me chamar pra jogar vôlei, né? E começou a falar de Jesus pra mim e falou assim, Rosana, vocês podem continuar falando de igreja pra mim, eu não venho mais jogar. Pararam. Mas Deus já tinha falado, é você, filhinho, não tem jeito. Aí eu fui num culto, meio que forçado, assim, não querendo ir. Eu não lembro de nada do que foi falado, mas eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a partir daquele dia eu entendi o que Jesus queria pra mim. Um pouco de tempo depois, eu fui orientado, entreguei minha vida pra Jesus. E você pode, meu irmão, fazer a mesma coisa. Se você se sentir tocado, você pode entregar sua vida agora pra Jesus. Isso é verdade, isso não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Pode dar um pause, inclusive, no podcast, a gente não liga. Isso, porque Jesus, ele usa esses testemunhos. Eu não tenho um testemunho grandioso, eu nunca fui um usuário de droga, nunca fui traficante, mas eu reconheço de que você já foi modelo, né? Então, você já foi passista, Juliano. Isso aí não precisa nem usar droga. Eu vivia nessa vida dissoluta do samba. Não tem diferença, porque a minha vida não estava entregue para Jesus. E não ia fazer muita diferença do que se eu fosse um traficante, do que se eu fosse, sei lá o que fosse, um homossexual, sei lá o que fosse. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. E só Deus pode mudar verdadeiramente a nossa vida. Eu vejo porque Deus mudou a minha vida. Sabe? E é sério mesmo o que o Paulinho falou. É sério, você pode agora, ouvindo esse podcast, você pode orar a Jesus, pedir para Deus fazer morada na sua vida. Você não precisa te falar nenhuma oraçãozinha repetida, você só pede pra Deus entrar na sua vida, pede pra Deus perdoar os seus pecados, e com certeza Ele vai perdoar e sua vida vai ser diferente. Amém.
Henrique, está franqueada a oportunidade de você compartilhar com a gente o seu testemunho. Bom, dá compartilhar um testemunho curto. Olha quem fala, cara. Vai ter que superar do Juliano. Essa de ex-mago aí agora foi a top. Eu não cheguei a ser mago, não. Eu tava na parte de preparação pra mim. Você era só magro, né? Ex-mago e ex-magro, né? Ele era só acrobata agora. Eu tô até com medo do meu testemunho ser muito violento. Ô, louco. Você era do Bop? Eu tenho certeza que o Cristiano não contou nem um quinto do que ele passou, né? Mas tudo bem. Ainda bem, né? É o concurso de testemunhos. O pior vai ganhar uma bíblia. O Henrique tem que mandar uma agora. Paulinho, a gente já perdeu. Deixa eu pesquisar algum no Google aqui então, peraí. Eu já entrei derrotado nesse podcast. Já determinei a vitória. Vou resumir bastante assim pra ajudar o Paulinho na edição. Obrigado. Eu não cresci em uma família cristã, nem católica, nem crente, evangélica, nem nada. Minha mãe era espírita, kardecista. Aos 9 anos de idade, eu perdi meu pai e ele se suicidou. Uau. Todo mundo de casa viu ele se suicidou. Ele se suicidou dentro, em uma das salas da minha casa. E todo mundo viu, né? A minha irmã mais velha tinha, acho que se eu não me engano, 16 anos, 17. O resto era tudo 9, 8 e uma irmã de 5. Todo mundo viu ele lá morto, lá no sofá e tal. E aquilo desestruturou a família inteira, né? Principalmente minha mãe. Meu pai era médico, cirurgião, anestesista, e ele aplicou uma dose de anestesia altíssima no corpo dele que não tinha como mais tirar, entendeu? Uhum. Que envenenou mesmo o sangue e tal. E isso, como qualquer um aí pode imaginar, abala qualquer família, né? Somente se essa família não tiver alicerçada na palavra e tudo mais. Não conhecer a Cristo, né, verdadeiramente. Aí foi quando começou mesmo, assim, a minha vida perdida, vamos dizer assim. Aos 13 anos de idade, eu já comecei a usar droga. Então, a primeira vez que eu fumei maconha foi aos 13 anos. Caramba. Isso aos 12 eu já fumava cigarro, tá? Não fumava assim, comprava maço de cigarro, mas saía às vezes, comprava um cigarro na banca do jornal e fumava. Porque meu pai era muito viciado em cigarro. Então, desde pequeno eu sempre comprei cigarro pro meu pai. E com esse acontecimento, minha mãe praticamente não tinha como ela criar a gente, né? Então, ela ou trabalhava para sustentar a casa, minha mãe também é médica, ou ela cuidava da gente e vice-versa, e eu fui crescendo na rua, assim, vamos dizer, né? E aos 15 anos eu larguei a escola, falei com minha mãe para ela parar de pagar, porque ela tava jogando dinheiro fora e tal, e aí eu já vendia maconha dentro da escola para alguns colegas, já tinha ensinado algumas colegas a fumar cigarro, fumar maconha, bababá. Aos 16 eu já comecei a ir em festas raves, cheirava cocaína, fumava maconha, tomava LSD, tomava êxtase e por aí vai. Aos 17 anos, 18 anos, eu já vendia tudo isso que eu usava e já tinha experimentado outras drogas e ia em várias festas de música eletrônica, né, desse tipo que eu gostava bastante. Eu fui preso uma vez aos 15 anos. A polícia me pegou fumando maconha na rua. Não cheguei a ser preso em nenhuma instituição de menor, mas cheguei aí pra delegacia, minha mãe teve que me tirar lá e tal. E quando eu tava no auge, assim, da minha loucura, 17, 18 anos, a polícia ia constantemente na rua da minha casa e chegou até a subir no muro da minha casa uma época, me procurando. Isso tudo foi mexendo, assim, com minha mãe muito, né? Muito, muito, muito. A família inteira, muitos problemas e tudo mais. E até que um dia minha mãe resolveu largar toda a vida profissional dela, que ela tinha, toda uma história, um currículo, né, que ela tinha de 30 anos de profissão na mesma cidade e tudo mais. E ela foi para uma cidade no interior da Bahia que chama Cocos. Uma cidade de, se eu não me engano, tem 3 mil habitantes, contando com zona rural, que não tem água tratada, porque ela não estava aguentando mais viver dentro da minha casa, porque minha casa, eu tinha tomado a casa dela pra ficar usando droga e levando amigos que na verdade nunca foram amigos pra dentro de casa. Quando foi, acho que se não me engano, foi 3 semanas antes de eu fazer 19 anos,
A minha irmã mais velha já tinha sido convertida. Eu brigava muito com minhas irmãs, muito mesmo, assim, saía na porrada, de jogar faca e tudo mais. Deu a louca, minha irmã já tinha me levado na igreja, eu ia, assim, por respeito mesmo, assim, eu ia, me manifestava, sabe? Como eu falei, quando o Juliano tava falando, eu cheguei a frequentar centro espírita, candomblé e tudo mais, só que nesse dia foi diferente, alguma coisa eu não tava aguentando mais, sabe? Eu comecei a ver que de uma maneira diferente, que aquelas pessoas que estavam ao meu redor nunca foram minhas amigas, elas estavam ao meu lado por puro interesse. Eu fui vendo coisas assim que eu não sei de onde eu comecei a pensar. E aí eu liguei pra minha irmã e falei, eu quero ir pra sua casa, eu cansei disso tudo e tal. Fui pra casa da minha irmã, aí eu desliguei celular, desliguei tudo que você imaginar, entrei na internet, apaguei todos os meus registros para pessoas como a Sarah não me achar. Você colocava o meu nome no Google, você não achava. Deixa eu só explicar, fazer um parênteses aqui, quebrar um pouquinho o clima. A piadinha que o Henrique fez no começo da Sarah ser CSI é que quando a gente falou que o Henrique ia participar desse podcast, ela já levantou a ficha inteira do cara. Tem que saber quem eu tô zoando, né, gente? O cara é perigoso, né? Achou até no registro. Agora eu tô comovida, não vou mais zoar porque agora eu tô comovida. Tô esperando o fim do relato. E ali foram 3 meses sem ninguém saber onde eu estava. Eu estava na própria cidade e vários boatos aconteceram, né? Que eu fui internado, que minha mãe tinha me mandado pra fora do estado, que eu tinha sido preso fora da cidade, não sei o que. Foram vários boatos. E eu namorava uma menina que nem ela ficou sabendo, velho. Depois de 3 meses, que eu liguei o celular e ela me ligou. Terminei também. Ligou pra terminar. Ligou a cobrar pra terminar. E aí eu fiquei 3 meses na casa da minha irmã, indo pra igreja, passando por um processo de libertação. Mas você sentiu essa necessidade de ter uma libertação da sua vida, né? Eu que quis. Em vários momentos, nesse período todo, várias pessoas, principalmente a minha irmã mais velha, me chamava pra ir na igreja e tentava. A minha própria mãe, ela chegou a ir em vários lugares do espiritismo procurar uma solução para isso. Minha mãe gastou muito dinheiro para tentar me mudar, sabe, através do espiritismo. Ela gastou muito dinheiro mesmo. Uhum. E aí eu fui pra casa da minha irmã, fiquei 3 meses indo pra igreja, o processo de libertação meu, assim, foi pentecostal ao extremo, tá? Eu ficava possesso, assim, de 8 pessoas terem que me segurar. Era algo assim, fora do normal. E eu ia pra casa da minha irmã. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui na igreja com ela, eu tava com um maço de Hollywood no bolso. E naquele mesmo dia que eu aceitei Jesus, eu joguei aquele maço pra fora, joguei fora ele no lote lá. E nunca mais eu fumei um cigarro. Que legal, desde lá, cara. Nunca mais eu fumei um cigarro. Então, no seu caso, já foi uma conversão extrema, assim, né? Extreme conversion. Porque sim. Você já tinha todo esse envolvimento com drogas, com cigarro, com más companhias e tal, e quando você teve encontro com Cristo, você mudou completamente. Sim, mas aí que tá, Paulinho, é uma coisa, quando a gente desde o começo tá falando sobre conversão, a coisa mais fácil pra mim foi ter largado a droga, sabe? Porque assim, o mais difícil é mudar o comportamento, sabe? A atitude que eu tinha com a minha família, o jeito que eu conversava com a minha mãe, o jeito que eu agia com as minhas irmãs. Isso foi a coisa mais difícil, que nem depois de alguns anos nessa igreja eu conseguia mudar, e eu ficava irritado comigo por causa disso. Foi quando eu conversei com você, quando eu te conheci em São Paulo, e te falei que eu comecei a procurar mais, né, coisas sobre o cristianismo, a Bíblia e tal, que eu achei irmãos.com, achei outros sites e tal, cristãos, né, de estudo, que tem alguns estudos e tal, que aí eu comecei a aprofundar mais. Porque a igreja que eu frequentava, ela não tinha escola bíblica, sabe? Ela tinha uma escola bíblica, o que um dia tinha, outro dia não tinha. Professores que falavam que eles acreditavam e não que estavam na Bíblia. Então era uma coisa bem desorganizada. Não me dava mudança nenhuma assim para esse ponto, entende? Igual o Juliano e o Cristiano deixou claro, continue em mudança a cada dia, até mesmo porque se eu fosse totalmente convertido, nem aqui na Terra eu estaria. É o que eu penso, né?
Vamos lá, Everton, chore suas pitangas. Vamos lá. Bom, vou tentar resumir bem, tá? 4 minutos e meio mais ou menos, já fiz o cálculo aqui. Uma coisa difícil de resumir é testemunho, né, velho? Não, eu tô brincando, mas assim, antes de eu me converter, faz pouco tempo, acho que eu devo ser o mais novo aqui, foi em 2008. Vai fazer 3 anos ainda. É um crente fresquinho ainda. Antes de eu me converter, eu nunca fui de zoar, de fazer nenhuma coisa... Devassa. Isso, devassa. A palavra do momento. Ao contrário, sabe? As pessoas me viam e me achavam tão esquisito que falavam assim, você é crente? Que fracassado. Tava tão esquisito. Não, é verdade. Eu falei brincando, lógico, agora. Mas assim, nunca gostei de ir pra balada, nunca fui a favor de ficar, sabe? De sair com várias pessoas, não sei o que mais. Nunca achei certo nada disso, mesmo sem acreditar em quase nada. Que o que eu acreditava antes estava mais voltado pro espiritismo mesmo. Eu acreditava em reencarnação e tudo mais, mas não seguia nada. Então, aí quando as pessoas me viam assim, elas achavam que eu era evangélico por ser meio um clichê, né? Eles acham que evangélico não vai pra festa, não faz nada. Não, mas tem aqueles caras que a gente olha assim e fala, nossa, só falta se converter pra ser crente, né, cara? Tem gente que leva muito jeito. Agora o problema... O problema é que... O problema é que, assim, apesar de ser assim, sempre fui voltado pros desenhos, eu só queria ver desenhos, assistir desenhos, mas o que acontece? O que eu não fazia na prática, eu fazia na mente, ou pelo menos tinha a intenção, mas não praticava, sabe? Então eu tinha muita maldade, minha mente era sempre muito poluída, cheia de coisa ruim. Então, uma época, eu tava namorando, vou contar esse caso assim, só pra vocês terem ideia, porque esse foi o dia que começou a mudar a minha vida. Eu já tava começando a ficar meio estressado com o trabalho, meio esquisito, mas tava seguindo bem. Aí eu tava trabalhando numa livraria na época, aí na hora que eu tava saindo, uma vendedora chegou e pegou, a gente saiu de mão dada do trabalho e tudo mais, e aí uma outra amiga nossa falou assim, deixa a namorada do Everton saber disso. E essa frase que ela falou, tipo, foi o que começou a desmoronar tudo, assim. Porque quando ela falou isso, eu comecei a me sentir culpado por todas as coisas que, apesar de não fazer, eu pensava. A culpa começou a tomar conta, eu não conseguia dormir. O que aconteceu? Começou com problemas psicológicos. Eu comecei a ficar com depressão, com pânico, ficava com medo de sair de casa. Que namorada era essa? Então até eu tô com medo. Não, o pior que vocês não sabem. Por exemplo, ela não sabia de nada, eu fiquei em pânico. Ela no começo, eu comecei a desabafar tudo pra ela, as coisas ruins que eu pensava, que eu fazia, e foi terrível. Só que depois ela até entendeu. Hoje a gente é muito amigo, mas não foi felizes pra sempre, não. nem esperem eu terminar, agora a gente... Mas, assim, é uma pessoa muito bacana e a gente se converteu junto, foi uma história muito legal, mas juntos como casal não deu certo. Então, enfim, procurei tudo quanto foi religião, que eu não acreditava em nada, então fui procurando tudo, né? Porque o que aconteceu é que além dessa... Isso aí o começo foi tranquilo, começou a piorar quando começou a manifestar demônio, não sei como se chama, mas eu chamo de manifestar demônio. Mas é verdade, começou a acontecer isso. Em você? Sim, começou porque eu fui atrás de um benzedor e ele me mandou fazer um dos esquemas deles lá, e quando terminou o dia que era pra terminar o negócio, manifestou, e depois que manifestou ficou uns 6 meses pra eu me livrar dessas coisas. Caramba. Não, você não faz ideia. Quando as pessoas... Antes eu que não acreditava em nada, né? Aí eu falo, gente, eu não acreditava em nada, aconteceu comigo, então existe esse mundo espiritual. Não é brincadeira. Foi terrível. Essa foi uma fase da minha vida, só que assim, hoje eu digo que eu agradeço por tudo de ruim que aconteceu nessa época, porque assim, os problemas psicológicos eu tive que tratar pra conseguir de novo começar a falar com as pessoas, porque eu não queria falar, eu tinha medo de falar com as pessoas, tinha medo de me relacionar, então ficou muito grave. E olha, hoje você participa de um podcast e fala com essa liberdade, cara.
É uma transformação, graças a Deus. Alguém da sua família era cristão? Não, aí é que tá. Eu ainda não sou. Eu me converti na época que eu me converti, que foi um processo mesmo, né? O meu foi indo na igreja, buscando, lendo muita palavra. E eu fui pra Pernambuco, porque como eu não tava conseguindo viver aqui sem falar com ninguém, sem nada, eu acabei indo morar com meus pais, que na época estavam lá. E lá, eu comecei, um pastor de uma igreja lá, começou a dar apoio pra mim e pra minha namorada na época, e meus pais começaram a ir junto, porque eles queriam me ver bem, né? Só que aí é que tá o problema, depois que eu melhorei, eles não foram mais. Ai, que pena. Pois é, mas assim, enfim, eu tenho orado por isso, e na hora certa, né? Uhum. Mas no final o que fica é isso. Hoje em dia eu agradeço por tudo de ruim que aconteceu, porque... E tudo dá graças, né? Pois é, e assim, do jeito que eu era, eu acho que se não fosse alguma coisa muito ruim acontecer, eu não me converteria fácil, porque eu já cheguei, eu nem contei isso, antes de tudo isso aí, eu cheguei aí num grupo de jovens de uma igreja aqui na rua, aceitei Jesus algumas vezes, Uhum. mas é aquele aceitar da emoção e depois esquece, sabe? Uhum. Tanto é que, eu não sei, eu acho tão legal quando alguém fala assim, eu me converti tal dia, tal hora e tal, porque eu não sei, porque foi tantas vezes que eu ainda sentia que eu não era convertido, que eu aceitei de novo, que eu acabei assim, eu sei dizer como foi o processo, eu fui melhorando até estar na igreja que eu tô agora, e é até engraçado, porque na outra igreja que eu ia, tinha essa coisa de oração forte, de imposição de mãos, e eu acreditava muito naquilo, e aí quando eu mudei pra que eu tô agora, ela é mais tradicional, aí eu até falei pra minha mãe, nossa mãe, mas lá eles não têm esse tipo de oração, será que eu não vou ficar pior? Aí ela falou, Leandro, Deus escuta a oração, não tem tipo de oração que ele escuta todas, você orando em silêncio ou em voz alta, o que importa é você orar. E o engraçado é que a minha libertação total desses problemas espirituais foi justamente orando quietinha, e aí Deus foi trabalhando e de repente eu me vi livre disso totalmente, graças a Ele. Que legal, cara. E é isso, agora eu sou uma nova pessoa e gosto de poder falar sobre isso pras pessoas, porque uma pessoa que não acreditava em quase nada, hoje em dia falar esse tipo de coisa é engraçado, né? Uhum. As pessoas acham estranho. Você nasceu de novo, né? Assim como todos nós aqui nascemos de novo. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, na verdade Nicodemos foi procurar Jesus, ele queria se gabar, né, da sua espiritualidade, do seu conhecimento, das escrituras e tal, mas Jesus falou pra ele, você precisa nascer de novo, né? Uhum. E é isso que acontece quando a gente tem um encontro com Cristo, é um novo nascimento, nós somos uma nova criatura, uma mudança acontece dentro de nós e isso a gente vai sentindo, né? Como saber se somos convertidos? Essa segurança, essa paz, e são os frutos também que o Espírito Santo, através de nós, começa a produzir, né? Isso, com certeza. Eu percebo uma coisa, Paulinho. Hoje, eu sou muito mais tranquilo e assim, eu vou melhorando a cada dia, né? Mas no começo, eu ficava muito assustado. Eu lia a Bíblia e aí eu pensava, nossa, eu não posso falar nada que não estiver aqui. Aí eu fazia meus desenhos, eu falava, não, meus desenhos agora só pode ter versículo, porque se eu fizer alguma coisa fora de versículo, tá errado. E só pode ser do esmilinguido, do Big Mag. Quando eu me converti, eu só via essas coisas. Uma tia ainda mandou jogar Leandro. Tipo, meu personagem favorito é o Donald, né? Ela, Leandro, quando você voltar pra São Paulo, pega tudo aquilo que você tem daquele pato Donald e joga tudo fora. Nossa. Ele não usa calças, ele é muito interessante. Mas assim, eu joguei como o Paulinho já sabe, na época que eu me converti, eu joguei bastante coisa fora. Uhum. Mas não foi tudo, ainda bem. Foi uma meia conversão, né? Pois é. Mas uma coisa que ele me falou e que eu guardei no coração, assim, foi que pra época, hoje eu posso achar que foi bobagem, assim, que tem coisas que eu não precisaria ter jogado fora. Mas pra época foi importante, porque foi como se eu estivesse mostrando que algo que era importante pra mim não era mais importante do que Jesus. Ah, que legal. Quem falou isso pra você foi muito sábio, cara. Pois é. Eu guardei isso, falei, porque às vezes eu me sentia mal. Aí agora, cada vez que eu me sinto mal quando eu vejo que eu joguei alguma coisa fora, não, o Paulinho falou. Cuidado, se for jogar dinheiro fora, joga aqui, viu? Queria dar uma dica de vídeo a respeito de conversão, porque conversão você acaba assim confessando pecado, né? E o melhor conversão que eu já vi até hoje é do gordo do Goonies confessando tudo que ele fez na vida dele. Cara, é fantástico! Quando eu tinha 3 anos! Fantástico, cara.